todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Cultura. Hoje eu já estou começando com todo mundo aqui em cena conosco para a gente conversar e conhecer um espetáculo Brasil em Revista, um musical grande com 16 atores em cena, músicos ao vivo, e que vai resgatar muito da cultura popular brasileira e da história do Centro Popular de Cultura e do CPC UMES, né, que fez 30 anos já. Então, para isso, eu vou falar aqui com o Alexandre Cavangi, conhecido como Cavangi, não é isso, Cavangi? Exatamente. E vai contar para a gente a história desse projeto que está em cartaz, vai até agora setembro. Então, conta para a gente como é que surgiu aí esse projeto e por que falar dessas ações populares todas que foram tão importantes aí para a nossa história. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas. O Brasil em Revista, é importante citar que ele pega os personagens não conhecidos da história, né? São 8, 9 cenas onde a gente não conta a história oficial, mas aquela feita pelo povo, que geralmente fica alienada ali dos livros de história, da história oficial. Então, esse é o projeto, colocar o povo como o mais importante nessa luta, né? São as lutas, né? Literalmente, do povo brasileiro, né? Do ponto de vista de quem participou também, né? Não só aqueles que no final da história saem como somente aqueles que realizaram aqueles fatos. É um grande musical, como você falou, realmente. O Léo Nascimento, que está aí, que é nosso diretor musical, vai poder falar mais sobre. São 26 músicas sobre a história da UMES. A Rebeca é uma das diretoras do CPC, vai poder contar melhor também a história, né? Mas estamos lá, são 20 atrizes, atores, músicos em cena, né? Como você falou, são 16 atores e atrizes, 4 músicos, uma grande banda, né? Uma coisa muito interessante, Valéria, é que metade do elenco advém das oficinas que a própria UMES realiza no decorrer dos anos, né? Se eu não me engano, está na 17ª edição de oficinas, né? E eles oferecem para estudantes, enfim, quem estiver interessado. Então, praticamente metade desse elenco advém de jovens, né? Que vieram das oficinas, né? É muito interessante esse fato também. E acho que agora o Léo pode falar também um pouco dessa parte musical, a Rebeca falar da história do CPC. Maravilha. Eu não sei por que eu estou com uma cor alienígena. Acho que vocês estão me vendo, eu estou meio roxa. Não sei por que isso surgiu. Então, assim, o meu lado alienígena... Eu não sei se é bom a Rebeca falar um pouquinho o que é o CPC UMES, para a gente poder entender, né? Para quem não conhece, entender. Então, enquanto eu resolvo aqui a minha cor alienígena, Rebeca, conta para a gente como é que é isso. Tá ótimo, uma coisa meio rosa, meio roxa, assim. Bom, tudo bem? Olá a todos. O CPC da UMES, né, como você disse, está comemorando 30 anos, né? Ano passado é aquela coisa, né? A gente vai comemorando, ainda estamos em comemoração, mas surgiu em 94, né? Então, é uma entidade da UMES de São Paulo, União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E nesse movimento de reconstrução das entidades estudantis, o pessoal da UMES, a diretoria da UMES, os estudantes, começaram a pensar em
em fazer em organizar alguma coisa relacionada com cultura, né? Eles tiveram uma batalha para reconquistar o direito da carteirinha de meia entrada e meio passe, e começaram a reconstruir todo esse processo, né? E falar assim, ó, a gente quer... O que a gente vai fazer com essa verba que agora a gente está conseguindo, né? Ter aqui uma verba mais concreta, assim, que entra para o movimento estudantil. E aí uma das bandeiras levantadas no Congresso foi a ideia de remontar algo muito inspirado da UNE, de 1961, lá. Então, eles foram buscar pessoas que tivessem vivido aquilo lá, e nessa pesquisa, tal, eles encontraram o Denoir de Oliveira, que fez parte do CPC da UNE. E aí, junto com o Denoir de Oliveira, a gente fez cursos, o Denoir, a princípio, falou assim, não, isso daí é muito complicado, vocês não vão conseguir remontar, isso aí foi uma coisa que aconteceu, e tinha todo um contexto da época, mas aí o pessoal foi muito insistente, falou, o que a gente precisa? Aí eles falaram, ó, vocês vão ter que fazer um teatro, vocês vão ter que estudar muito, e aí o pessoal falou assim, ó, a gente já fez um teatro, porque a sede tinha um galpão embaixo, que não era um teatro, era só uma sala grande, e aí ele foi lá e falou, isso aqui eu acho que dá para virar um teatro. Esse grande sonho, teve aula de filosofia, aula de teatro, aula de dramaturgia, estudos, né? Então, sempre olhando o que aconteceu e pensando o que a gente podia fazer dali para frente, né? E assim surgiu o CPC da UMES. Então, também essa peça também é uma grande homenagem a esses nossos antecessores, né, do teatro, que são essa grande inspiração, e também uma comemoração nossa. Não sei se eu consegui responder muito bem. Conseguiu. Olha, caiu aqui o outro fone de ouvido. Conseguiu. O CPC da UNE é Centro Popular de Cultura da UNE, né? Era um centro que fez praticamente uma revolução, assim, no pouco tempo de existência, de 1 a 64, e eles terminaram com o golpe militar, né? Eles foram foram o primeiro lugar de ataque, assim, da ditadura militar, foi o teatro que eles estavam inaugurando lá no Rio de Janeiro, com a invasão lá dos militares, que jogaram bomba e incendiaram o teatro da UNE, para ter uma pequena noção, assim, da importância que eles tinham no contexto nacional, assim, do período. Maravilha. Olha, a Daiane, a Daiane Santos vai me ajudar aqui. Ela te mandou um beijo, que ela te conhece, Rebeca. A Daiane? Eu conheço ela. Ela estava lá nesse começo aí do teatro, da nossa reconstrução lá, do CPC da UMES. Então, maravilha. Para eu poder me salvar, vou colocar ela dentro, daí eu saio para poder me ajustar e volto. Olha aqui a Daiane. Oi, Rebeca! Gente, que legal! Entrei aqui para ajudar na gravação, a Valéria vai sair para ver se a câmera dela ajusta ali. Eu entrei e falei, olha, eu acho que eu conheço essa moça. Aí ela estava falando justamente do CPC da UMES, que eu era diretora junto com ela, da UMES. Exatamente. É uma das coisas que eu sempre falo aqui, que é o trabalho do movimento estudantil. Sou cria do movimento estudantil, e hoje faço aqui várias entrevistas, às vezes pego um estudante que fala de cultura, e eu sempre lembro do trabalho que foi feito lá pela nossa equipe, particularmente pela Rebeca e tantos outros lá, que fortaleceram muito a cultura. A Rebeca, eu ouvi você falando justamente desse trabalho do movimento estudantil, do CPC da UMES, que é daqui de São Paulo, e também da UNE, né?
um trabalho magnífico que deixou aí um caldo importante. Pronto, ó, a tela voltou, tá tudo certo, né, Valéria? Não, mas termina a sua fala aí, que eu fiquei até feliz de saber que... Olha que coincidência. Muito coincidência. A gente vem da mesma cria, né? E cada um vai produzindo nos seus cantos. Eu recentemente voltei essa semana da China, e olhando a China, lembrei muito do nosso período de movimento estudantil, né? Porque a gente sonha num país com o Brasil desenvolvido, com cultura, com acesso à educação plena, né? Com qualidade, com desenvolvimento. Foi isso que eu vi lá na China. E eu não conseguia não lembrar do período do movimento estudantil, daquela utopia que a gente tinha, né? Da luta, e estar lá foi muito emotivo para mim, viver aqueles momentos lá na China e, ao mesmo tempo, lembrar de onde eu vim, de como eu me construí, né, como liderança estudantil e hoje como jornalista, diretora aqui da TV 247. Então, a cultura é muito importante. Eu lembrei muito dos esquetes, que eram tão importantes, né, os esquetes de rua. Acho que hoje o movimento estudantil precisaria fazer muito isso, né? A carteira de meia entrada foi garantida justamente pela cultura. Foi uma luta que foi feita de porta em porta, a partir de um esquete montado pelos estudantes. A Rebeca fez parte dessa montagem, e que conscientizava os estudantes a partir da cultura, do teatro na rua, fazendo um movimento cultural ali vivo, orgânico e com resultado prático da luta, né? Muito importante. A Rebeca tem uma história maravilhosa. Além dela, trabalhei com o pai dela, com a mãe dela, com um monte de gente também. Muito bom te ver, viu, Rebeca? Vou deixar aqui. Muito bom. Um carinho enorme de ver todos vocês aqui, tá bom? Beijo grande. Ali uma conversa depois, Rebeca. A gente podia marcar, né, Daiane? Um beijo. Obrigada, Daiane. Daiane me salvou aqui, gente, que eu tinha que sair do estúdio para deixar de ser alienígena e voltar a falar com vocês naturalmente. Mas que legal, né, de ter... A Daiane acabou de chegar da China, ela é nossa diretora aqui, então que coincidência boa, né? Então, e aí, vamos continuar? Rebeca, você quer acrescentar mais alguma coisa para eu passar depois para o Léo? Diga lá. Não, só queria daí fazer o link com o espetáculo, né? Então, a gente tem, como o Cavange falou, a gente tem 8 cenas, né? E aí, em muitas dessas cenas, a gente traz de volta, com algumas modificações no texto, 3 cenas que foram do CPC da Uni, do Teatro de Arena, né, que também trabalharam com essa questão histórica, né? Como a nossa ideia é contar a história do Brasil, então a gente também trouxe um pouquinho. Então, a gente começa com o descobrimento do Brasil, por exemplo, que a gente brinca assim, né? Achado também é roubado. Né? E aí a gente traz uma ceninha curta que foi do Alto dos 99%, do CPC da Uni. Né? E aí também a gente traz, por exemplo, o Léo pode falar um pouquinho, músicas que foram do Arena Conta Zumbi. E então, com isso, e no final da peça, a gente traz uma cena que é até bem emocionante, assim, que seria um encontro do João das Neves, um depoimento do João das Neves e do Denoir de Oliveira, no momento em que o teatro estava sendo invadido, como foi também que a gente imaginou mais ou menos, né, como que aconteceria, e aí a gente vai contando a história do nosso país, da formação do nosso povo, e também trazendo essas homenagens do teatro, tal, e também a coisa da cultura popular brasileira. Maravilha, maravilha, muito bom. Léo, vou passar para você falar um pouco aí da questão da música, que, aliás, é fundamental aí na nossa própria história, né? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como o Cavange já tinha dito, são 26 músicas, né? E uma boa parte composta pelo maestro Marcos Vinícius, que é ligado ao CPC da UNES. Tem algumas músicas que a gente
buscou nesses espetáculos, como a Rebeca disse, né, do Arena Contra Zumbi. Então a gente pegou um trecho de uma música do Edu Lobo. A gente faz um trechinho também de uma música do espetáculo Os Azeredos mais os Benevides, que era o espetáculo que estava sendo montado no Teatro da Uni, no Rio, quando a ditadura invadiu e incendiou o teatro. E a gente, nós três, né, eu, Rebeca e Cavange, tivemos o prazer de participar de uma montagem no CPC da UMES, aqui em São Paulo, com a direção do João das Neves, que na época, se não me engano, era assistente de diretor. E aí, 50 anos depois, ele dirige o espetáculo aqui em São Paulo. Então foi bem marcante, assim, bem importante para a gente, né, participar. E a gente traz também uma pesquisa, por exemplo, tem uma cena que mostra que é o Regabof da hipocrisia, que a gente pesquisou que música que estava sendo tocada naquela época, sabe, poucos dias antes da abolição da escravidão. Então chegamos, que tinha as modinhas estavam em alta, tinha bastante gente compondo modinhas. Então eu e Cavange escutamos algumas coisas de compositores daquele período ali, e aí eu compus um tema inspirado naquilo. A gente flerta também tem uma cena que, no final, que eu acho muito engraçada, que é um poema do maestro Marcos Vinícius, que é um dos dramaturgos, que fala dos bolsonaristas versus o povo. E aí eu fiz uma música e fazendo uma referência com esse sertanejo mais atual, né, essa estética do sertanejo universitário, do agropop, fazendo um antagonismo com uma estética mais ligada ao funk, a música de rua, urbana, né? Então, o sertanejo representando os bolsonaristas e uma coisa mais ligada ao funk e aos batuques, representando o povo. E, fora isso, tem várias canções. Tem uma canção do Marcos Vinícius, do maestro, que chama Cadê, que é um momento também bem emocionante no espetáculo, e que fala de uma utopia de um Brasil que a gente gostaria de ter, né? E do que fizeram com o país. E tem a questão de ritmos, assim, né? Uma riqueza muito, muito grande, que a gente passa por samba, coco de embolada, a gente faz um aboio, então tem uma riqueza, tem uma música que é meio jongo, sabe? Então tem uma riqueza cultural e rítmica, assim, bem, bem grande, assim. Embora não tenhamos tido tanto tempo quanto gostaríamos para montar, mas deu para a gente fazer uma pesquisa bem profunda, assim, muito maneiro. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma outra configuração. Ih, não dá. Ah, dá uma outra configuração, que aí ninguém fica com a cabeça cortada. Cavange, passo para você para falar um pouquinho. Então, quer dizer, o Léo fez esse panorama, né, da música e do diálogo com a realidade, com a contemporaneidade. Quer dizer, vocês estão fazendo um projeto muito interessante, que é rever a história do Brasil sob o ponto de vista dos que não são os protagonistas, né, do povo, de quem vivenciou de fato as questões no dia a dia, mas não eram figuras da elite, nem proeminentes, nesse sentido aí que a gente costuma ver as histórias, né? E esse diálogo com a música brasileira, que é muito rica, que é muito maravilhosa, permeando aí as cenas, né? Então, não sei se Cavange quer falar um pouco mais, ou jogo para você aí para a gente conversar. Olha, eu queria acrescentar, diante do que Léo e Rebeca falaram, que sempre esse teatro que a gente tenta fazer vai na direção de uma obra de arte, né? Sempre é uma pretensão engajada, né? E isso eu ouvi do João das Neves, que é interessante a gente pontuar, né? Porque tem muito jovem ouvindo a 247,
João das Neves foi o diretor de um grupo do Rio de Janeiro chamado Opinião, né? São Paulo tínhamos o Teatro de Arena, no Rio de Janeiro o grupo Opinião, que também o Denoir fez parte, né? E esse grupo engajado na luta histórica contra a ditadura, né, naqueles momentos terríveis, né? E João das Neves sempre falava, né, que devíamos fazer uma obra de arte engajada, né? E essa foi quando a gente montou a equipe, sempre foi a nossa ideia, né? Trabalhar engajado, ou seja, né, na direção do que nós somos e pensamos, né? A própria entidade que é a UMES, né? Então esse teatro que é essa peça que é o Brasil em Revista vai nesse sentido, né? Tem uma cena que é uma bem marcante, que são revoltas que aconteceram no Brasil, né? Que era um dos temas, né? Da resistência, né? A gente não apanhou só, né? Apanhou muito, né? Na história da colonização, mas também resistimos. Essa é um dos temas principais. E aí, na discussão, a gente procurou ali a resistência das mulheres, né? E chegamos a algumas, não só uma, que a gente escolheu uma, que é das mulheres de Tejucupá, que era uma aldeia de Pernambuco, né, que resistiram à invasão de uma empresa particular da Holanda, não era nem do rei, qualquer coisa assim, era uma empresa particular que queria tomar, né, a Pernambuco, ou essa região de Pernambuco, né? E a cena acontece, ela é verídica, né, da história. Os homens estavam distantes naquele momento, também na resistência, e só as mulheres na aldeia. E os holandeses achando que ia ser fácil, né? Muito interessante essa cena. Bom, vão lá. A mulherada lá é chegar lá e tomar conta. Só que não foi bem assim, Valéria. Tomaram um cacete, literalmente, né? Pau, pedra, e é muito engraçado e trágico que com água quente e pimenta. E dá-lhe água quente e pimenta na cabeça dos valentões holandeses que deram no pé, né? Tem outros fatos históricos também, até com água quente, azeite quente, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, né? E casualmente todas as mulheres, quase todas, né, depois a Rebeca fala, chamavam Maria, né? Muitas delas eram Marias, né? As Marias da resistência, né? Então essa é uma das cenas que fala da resistência, né? Da luta do povo brasileiro. E esse é o principal tema da peça, né? Mas sempre abordado, que é importante também, esse engajamento, a gente procura através da música, né? Que traz o público a se interessar pelo teatro, pela arte, né? E com humor, né? A gente pode falar coisas sérias de engajamento e política com humor, né? E esse é o nosso trabalho. E muita energia, viu, Valéria? Porque tem metade do elenco é muito jovem, aí tem os veteranos, eu sinto, né? A gente está na metade já da temporada que, além de tudo, da música, do texto, coisa e tal, o que transparece muito a energia de todo o elenco, né, que é posta em cena e que envolve o público. Viu, Valéria? A gente teve público muito variados ali. Jovens, estudantes, até um grupo de veteranos que veio daqui do Embu, veteranos que eu digo 80 anos, coisa e tal, né? E o pessoal, para mim, sempre a medida, né, é a reação do público, né? E a reação tem sido muito legal, desde o jovem mesmo, 14, 15 anos, acredito que não conheça a parte desses fatos, que
pode ser que venha a se interessar. Esse é um dos intuitos da peça também, de despertar o interesse, né? Desde os nossos veteranos aí, né? Trabalhadores que fizeram aí a luta aí antes da gente, que também se interessaram muito, né? Então, esse é o nosso trabalho. Maravilha, maravilha. Você comentou esse episódio aí das mulheres de Tejoco Papo. Eu entrevistei aqui a Luciana Lira, do espetáculo Medeia Depois do Sol, e ela pesquisa esse evento, né? Eu tenho a impressão até que uma das moças que é música aqui no seu espetáculo também é música no espetáculo dela. Eu acho. A Lise. Isso. Eu conheci a Lise assistindo esse espetáculo. Eu achei ela maravilhosa. Ela é uma atriz assim em cena. Não sei se ela é atriz e musicista, junto com essa banda que é difícil ver que é tudo fera ali, viu? Eu gostei muito. Nesse espetáculo que eu vi era só ela, né? Mas eu gostei muitíssimo da presença dela. E essa história aí dessas mulheres que resistiram, né? Só para a gente. Foi em 24 de abril de 1646, no distrito de Tejuco Papo, na cidade de Goiânia, em Pernambuco. E tinha a liderança de 4 Marias: Maria Camarão, Maria Quitéria, Maria Clara, Maria Joaquina. Então, só para a gente. E aí a gente tem uma dupla que trabalha com a gente, a Juliana e o Alício, chama Companhia Mundo Rodar. E esses rodam o mundo. E eles têm um trabalho profundo na zona da mata de Pernambuco, em busca da cultura, elementos da cultura, da dança, da música. E eles estiveram na aldeia, eu não sei se é aldeia, o que é hoje, de Tejuco Papo, né? E a gente não sabia, né? Eles são parceiros antigos, teve essa coincidência. Eles já haviam estado nesse local, né? Eles fazem uma pesquisa do cavalo marinho e outras manifestações culturais, né? Eles deram o corpo, a coreografia do Brasil em Revista, que também é belíssima, né? Compõe ali junto com a música um elenco ali muito entusiasmado, né? Compõe esse espetáculo que eu acho muito legal. Muito bom. Eu vou colocar fotos aqui do espetáculo, mas só me adianta um pouquinho o serviço. As informações vão estar aqui. Vocês estão em cartaz até quando? Só para a gente comentar isso. Quer que eu fale? Tá aqui. Fala aí, Rebeca. Quintas e sextas, às 19 horas, e os sábados, às 20 horas, até dia 12 de setembro. Sempre no teatro, no Cine Teatro Denoir de Oliveira, que é na Rui Barbosa 323, ali no Pixi. E a entrada é gratuita, né? Então, quinta e sexta é bom chegar um pouquinho mais cedo, porque a gente também tem um trabalho de trazer escolas, né, para assistirem o espetáculo. E no sábado também chegar uma meia horinha antes, que pegar o ingresso lá. E é isso. Eu estou colocando aqui as fotos, deixa eu só ver se entrou aí. Deixa eu ver se fica melhor assim. Ai, como é que fica melhor? Deixa eu ver. Assim. Então, olha, eu vou passando aqui as fotos, e aí, se vocês puderem ir comentando, porque enquanto eu estou passando foto, eu não consigo ver vocês, tá? Mas, assim, não precisa comentar foto por foto, mas ir comentando coisas que vocês queiram comentar do espetáculo, tá bom? Essas duas são personagens bem importantes, que é Ração e Vassoura, né? Que chegam numa nau catarineta, né? Que a gente brinca assim, mas é como se fosse a formação do povo brasileiro, né? As pessoas tantos que vieram, mas vieram para ficar, para construir, para fazer disso aqui um lar, né? E como
com a mistura, né, a miscigenação, né? Então, portugueses, indígenas, os negros. Então, seria mais ou menos a representação do povo brasileiro. Ração e Vassoura. Eles são como se fossem narradores que vão contando a história, assim, pelo tempo, né? Entendi. E aí temos o nosso, como é que se chama isso? O nosso narrador, mestre de cerimônias? Mestre de cerimônias, que é o Alexandre Krug. E ele também faz esse papel é porque a gente fez uma brincadeira que é uma trupe de teatro encenando a história do Brasil. E aí ele faz o papel de diretor e narrador. Então, ele meio que vai fazendo as cenas acontecerem, e aí ele pode interferir, falar que se está certo, se está errado, brincando com o público. É bem interativo, então, junto com a plateia. Sim. E vocês estão levando estudantes, então, para assistir, e jovens, do quê? Ensino médio? Isso, o projeto também tem essa possibilidade, né? Então, a gente tem um ou dois ônibus a cada apresentação com estudantes da rede pública de ensino. E eles, então, acaba que também tem essa parte de formação, né? Tem a formação dos jovens que estão fazendo parte do elenco, mas também tem a formação de plateia. Isso é muito bom, né? Muito bom, muito bom. Isso daí é uma parte que a gente faz o teatro de revista. Então, a gente faz uma homenagem a um período do teatro, que é o teatro de revista, e aí tem as vedetes, né, que fazem aquele show, e aí a gente aproveita para contar o período do Getúlio Vargas, trechinhos da cena do Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória, do Dias Gomes. E aí porque o Getúlio era um personagem frequente do teatro de revista, né? Então a gente conta esse período com cenas com ele mesmo aparecendo como se ele estivesse assistindo ao teatro de revista. E aí ele tem uma conversa com o embaixador americano, que é o Alexandre que faz, né? E aí tem esse debate aí sobre a dominação americana nesse período. Nesse período? Nesse período, e aí é bom porque a plateia, né, já coloca assim, poxa vida, até hoje esse negócio aí fica, a coisa ganha áreas super, né, contemporâneos. Exatamente. Dá para fazer o link na hora, assim, né? Exatamente, porque o que nós estamos vivendo agora na pele, né, essa interferência Então, isso que o Cavange falou é muito importante, né? A gente coloca a ótica dos lutadores, né? Os lutadores que sempre resistiram e, de uma forma ou de outra, resistindo a essa interferência estrangeira, né? Sim. Essa dominação estrangeira. Começa lá atrás com portugueses, ingleses, holandeses, e aí hoje ela se manifesta principalmente em relação aos Estados Unidos. Dominação. Mas isso... Aqui os músicos, só para a gente... Uma banda bem legal aqui, né? Maravilhosa, maravilhosa. Fala aí o nome, Léo, do pessoal. É o Adilson Camarão fazendo as percussões, e ele traz uma pesquisa muito rica, assim, em ritmos afro-brasileiros e sonoridades. Ele constrói alguns dos seus instrumentos, adapta, então tem uma sonoridade muito peculiar e autoral, assim, eu diria até. E aí na sanfona tem a Lise, que faz a sanfona e canta, né, logo na cena 1, com a música, fazendo um vídeo do maestro Marcos Vinícius, e na passagem do teatro de revista ela canta uma música do Jackson do Pandeiro, que o Cavange encontrou,
que exalta o Getúlio Vargas e o legado dele, né? De uma forma muito bonita também. É um momento bem legal, que vira um baile, o espetáculo vira um baile, o elenco todo vem para a cena e dança um grande forró. O André Tinoco no trombone, que é um baita arranjador também, além de músico, escreve super bem, trabalha com cantoras e bandas aqui na cidade de São Paulo, e artistas, tanto tocando trombone quanto escrevendo arranjos para discos e shows. Está sendo um grande prazer assim, trabalhar com essa turma. E eu no violão de 8 cordas, que aí eu tenho 2 cordas mais graves, que aí o violão consegue exercer uma função de contrabaixo também, né? Então a gente tem uma gama de possibilidades muito interessante, assim, sabe? Dá para ter diversos coloridos. Então é você no violão, é isso que eu entendi? Legal. E a Rebeca também está em cena? Aquela cena da Vedete é com você, Rebeca? Né? Tá. Muito bom. Eu queria falar sobre a parte do teatro de revista, que é a cena 7, que a Rebeca a gente viu algumas fotos, e também a pesquisa da música foi muito legal, assim, né? Que era... Claro, na época a música acontecia com big bands ou grandes orquestras, mas a gente deu uma pesquisada e fizemos uma adaptação para o nosso quarteto ali, né? Eu cheguei até a escrever algumas coisas assim para deixar a música mais elástica e maior, né, soando o maior possível. E também tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, que é interessante, que a gente coincide com a criação da República, e a gente usa o hino da República, e tem um samba, que eu não me recordo agora de qual escola, a Rebeca deve lembrar, que é aquele samba... Imperatriz Leopoldina. E a gente linka essas duas, né, o hino, que é o Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, e tem o samba da Imperatriz, que é o Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, igualdade. Então fica muito divertido, assim, né? Você vê também o hino é um símbolo nacional, tem um peso institucional, assim, né? E de repente ele se transforma num samba da Imperatriz, que também é um símbolo da festa de rua brasileira, assim, né? Então eu acho muito bonito esse momento, assim. Maravilha, maravilha. Que mais? Contem mais, estou adorando. Olha, você, Valéria, comentou sobre os fatos se repetirem, né? Está tendo algum ruído externo aí? Tem algum ruidinho aí. Desliguem os mics. Tragicamente, a gente, ao contar acontecimentos de 200 anos, 400 anos, por exemplo, da invasão colonial, 400 anos, essa semana, né, esse mês, esse ano, a gente está correndo esse risco, né? Estão querendo colonizar o Brasil de novo, né? Fazer o Brasil colônia. Então isso é trágico, né? É uma comédia, mas é muito trágico. Você vê um acontecimento, as mulheres lá em Tejupapo expulsando o holandês do diabo, e agora, né, de outra forma, né? Então, sempre tentando, né? Agora, e sempre o motivo é as preciosidades da terra, né, Valéria? Naquela época era o ouro, hoje são as terras raras, que pouca gente sabe o que é, mas tem uma ideia, né? Eu sei direito o que é, mas o Brasil é o segundo produtor de terras raras do mundo, né? Só atrás da China. Então isso transforma um perigo para a gente, de morte, né? Porque o sujeito resolve vir aqui, né? Não sei como, né? E querer levar tudo. Então o teatro, tragicamente, a gente vai falando de fatos lá de trás, mas você fala, pô, mas não muda, né?
Isso é importante também para a luta. Eu falei, poxa, vamos, né? O que a gente faz? Né? Como é que a gente se organiza? Né? Como é que a gente se junta? Essas mulheres Tejucupapos se juntaram e reagiram, né? A pergunta hoje, então, como é que a gente se junta? Como é que a gente reage antes que seja tarde? A gente dá o teatro é um ínfimo, a gente dá uma pequena colaboração nesse sentido, assim como a 247 também dá a sua colaboração, né, nessa luta. Então a gente está passando por um momento muito crítico, né? Vem esse imbecil presidente da Argentina esculhambar todo mundo aqui, né? Não tem nada a ver com o povo argentino, né? É um imbecil, né? Entrou aqui, né, na nossa casa. Eu nunca vi isso, né? Ele entrou na nossa casa e veio xingar a gente, né? Não, e É uma ele esculhambação geral, né? Eu não sei se você viu, mas ele fez, acho que foi ontem, ele fez um decreto que qualquer estrangeiro que falar mal da Argentina ou ofender a Argentina pode ser preso ou expulso. Ele fez isso depois, aqui. Ele fez isso aqui. Depois o nosso, acho que é presidente da Caixa, alguém chamou ele de palhaço, falou das habilidades circenses dele, né, que ele nem tem, né, quer dizer, foi um desagravo aos palhaços, que ele nem palhaço ele é um bufão, né? Para ser palhaço ele tem que estudar muito ainda. Exatamente. Só para a gente também, esse negócio das terras raras, eu acho que também era uma coisa que ninguém tinha uma compreensão, acho que nem o próprio Brasil, né? Mas são cerca de 17 elementos químicos que são fundamentais para a tecnologia, né? Então, absolutamente é o ouro aí. A gente abre o espetáculo, né? O que eles vieram roubar primeiro aqui? O pau-brasil, né? Depois o ouro, lá em Ouro Preto, depois a prata, na América Latina tem muita prata, cobre, né? Eduardo Galeano fala muito disso. Eles vão roubar, né? Começou aqui com o pau-brasil, né? Eles não diziam, e isso está na peça, né? Não estou viajando, né? Tudo isso está, cada cena é uma tentativa de invasão, né? A cena do Getúlio com o embaixador, ele quer lá liberar o geral, né? Na época queria, né, ser dono de tudo aqui, liberar remessa de lucros sem pagar nada. Eles meio que conseguiram isso, né? O dinheiro hoje vai para lá, e a gente nem sabe como, né? Não se paga um centavo de imposto. Então a peça fala disso, né? Dessa tragédia que vai indo. E a gente vai resistindo, né, Valéria, do jeito que dá. Vamos resistindo. Então, em cima disso, eu queria só para, de repente, vocês três aí pontuarem, cada um aí sobre a sua perspectiva. Vocês têm um elenco de muita gente jovem também, né? E vocês estão trazendo uma história que, na verdade, nunca está absolutamente atual, né? Por tudo que a gente está vivenciando nesse momento. Então, é um resgate de uma história do passado, só que absolutamente presente nesse momento. Então, como é que vocês veem esse diálogo com a juventude, com essa geração mais nova, a geração Z aí, que tem uma série de questões aí, né? Nós, enquanto país, temos uma série de questões, porque a nossa história sempre foi contada sob um ponto de vista dos dominadores, né? Então, foi uma luta muito grande para que muitas coisas pudessem, de fato, servir ao povo, né? Nesses 500 e tantos anos que nós temos, a gente teve o quê? 3 governos de esquerda, o restante foram governos de direita, né? E o perigo é o comunismo, né? Isso que eu não consigo entender. Quer dizer, toda essa destruição feita em nome do capitalismo, em nome de um neoliberalismo, começo em nome de um imperialismo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse diálogo
do espetáculo com a juventude, para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento. Né? Eu vou falar rapidamente para Rebeca e Léo seguirem. Eu acho uns pontos mais importantes que eu observo quando vão às escolas. O Boal disse há muito tempo atrás, falou que daqui a um tempo, ele disse lá atrás, o único encontro do humano seria no teatro. Demorou menos do que ele imaginava, porque hoje essa coisa do celular, a cara colada no celular, então esse eu acho um aspecto muito rico. Né? Eu não sei se eles entendem o ponto de vista político e tal, mas o fato deles estarem ali vendo um acontecimento humano já é alguma coisa, é um ponto de partida. Né? E é uma coisa que eu venho observando, que eu assisto sempre o espetáculo do fundo do teatro e vejo a reação do público. Poucos deles pegam o celular durante 1h50 de espetáculo. Né? Então, esse cativar, eu vejo um espanto, assim, falar algum, né, diferente do cinema, da televisão, tá ali, é gente fazendo, né? É o ser humano. Isso é muito importante. Então, fala Rebeca e Léo aí, para não dominar a palavra. Não, só queria dizer, assim, que, bom, o lugar que a gente está já é privilegiado, né? A gente está numa entidade estudantil. Então, a gente está sempre vendo a movimentação deles, o pessoal às vezes chega de uma manifestação, foram defender alguma coisa lá ali na Assembleia Legislativa, a gente vê isso, né? E, inclusive, tem uma das atrizes duas atrizes, eu acho que foram, uma foi diretora da UMES e outra foi presidente da UMES. Então, tudo isso traz um pertencimento, assim, né, para essas falas, assim, sobre essa questão nossa, né, do Brasil. E outra coisa sobre a história, né, eu acho que a coisa da gente contar a nossa história sobre esse ponto de vista é muito importante. Parece que é uma coisa besta, assim, mas é aquilo que a gente fala, assim, a gente tem que saber quem a gente é, onde que a gente está pisando, qual que é a nossa história real, né, de luta, de resistência, para a gente conseguir continuar. Se a gente abrir mão disso, então, eu acho que é isso, é falar é dar um pouquinho de uma esperança, mas no final do espetáculo a gente canta, pô, vamos assumir nosso posto, assumir quem que a gente é, nosso país, um país grandioso, um país rico, entendeu? Que tem toda essa cultura, que conseguiu construir toda essa cultura diante de tanto roubo, né? De histórias aí de tanto roubo, ainda assim a gente está aqui. Então, eu acho que conhecer, trazer o novo e o passado, assim, para a gente ir para frente, né? De alguma forma. Acho que é isso, assim, um pouquinho a ideia. Maravilha, maravilha. Léo, você aí? Lembrar que a primeira cena que acontece, que abre o espetáculo, é super contemporânea, que é uma entrevista com um jornalista desses bem de direitos tradicionais, e ele é perguntado sobre o que ele acha das atitudes do Donald Trump. Então, assim, o espetáculo começa no dia de hoje, como se fosse, sabe? E aí a gente volta, e aí começa a contar a história desde o descobrimento, né, da invasão, no caso. Então, eu acho que esse começo dá, sabe, uma situada e meio que um susto, assim, também, né? Acho que, não um susto, mas um alerta, né? Assim, eu acho que traz o espectador para um lugar, nossa, está falando de agora, né? A história do Brasil, mas começa agora com o que está acontecendo hoje. E, claro, né, a dramaturgia, o texto e os atores, a gente dá uma certa satirizada nesses personagens mais bizarros aí, né? Que contribuem com essas ambições aí dos Estados Unidos, do Donald Trump, que traz a coisa do humor, né? Assim, que eu acho que o humor é uma ferramenta para
chegar nas pessoas, né, de uma forma mais natural, assim. Que às vezes é um assunto tão sério, se a gente, né, tiver um tom muito militante, ou mais com muita seriedade, às vezes a pessoa já, né, eu acho que o humor facilita, ele quebra barreiras que possam vir a existir, assim, né? E, então, né, assim, não deixando de ter seriedade e de estar falando de assuntos muito sérios, mas essa pitada de humor que o espetáculo traz, eu acho que ele ajuda muito, assim, para passar a mensagem que a gente está querendo dizer ali, né? Que a luta vale, que a gente está aqui onde a gente está hoje, todas as conquistas que a gente tem, os direitos, são oriundos de muita luta, né? Nada veio de graça. E acho que é isso. Maravilha, maravilha. Eu acho que até valia futuramente aí aprofundar mais essa parte histórica aí do CPC da UMES, entendeu? E tudo isso, porque eu acho que isso, infelizmente, é algo que essas gerações mais novas realmente não conhecem, muitas não conhecem, né? E acho que a gente precisa fazer esse resgate, acho que o espetáculo está trazendo um resgate muito interessante, uma dinâmica muito legal de diálogo com o público. Então é isso. Fica... Quem pode falar o serviço de novo? Apesar que vai estar aqui na nossa descrição, né, as informações. Vocês têm um Instagram para o pessoal acompanhar? Tem o Cine Teatro Denoir de Oliveira. E o que eu sei é esse. Eu acho que tem um da UMES também, mas eu não sei aqui de qual que é o endereço de cor. Mas, assim, a gente queria, então, convidar carinhosamente, fervorosamente, todos que puderem ir lá prestigiar o espetáculo, quintas e sextas, às 19 horas, sábado, às 20 horas, no Cine Teatro Denoir de Oliveira, na Rui Barbosa 323, entrada franca, esse espetáculo aí que está com 20 atores em cena, né? 16 atores, 4 músicos. Aproveitem, venham assistir que a temporada passa rápido. Eu achei aqui o Instagram, deixa eu compartilhar aqui só para a gente mostrar para o pessoal. Cine Teatro Denoir de Oliveira. Então, aqui, ó, o pessoal pode estar seguindo aqui as informações, ó. Brasil em Revista está aqui, ó, tá aqui em formato de desenho, muito legal. É muito o nosso legal. Cartaz. Muito legal. Então, o pessoal pode estar seguindo o Instagram e acompanhando as novidades todas aqui interessantes do espaço. Tá bom, minha gente? Aqui, ó, Cine Teatro Denoir de Oliveira. Também uma coisinha que a gente não falou, Valéria, só para dizer, esse projeto é uma parceria com o Ministério da Cultura, né? Então, a gente tem uma emenda parlamentar, uma verba que vem de uma emenda parlamentar do Orlando Silva, e aí, graças a essa verba que a gente consegue produzir, né, um espetáculo desse tamanho e que ele seja oferecido gratuitamente e tal. Então, tem toda uma ficha técnica, assim, o Cavangi falou, algumas das pessoas, mas muita gente envolvida artisticamente para fazer todo esse trabalho, e fora isso, né, de cenário, de figurino, de preparação de atores, tal, e fora isso a gente tem essa possibilidade de levar ônibus com público mobilizado, né, para ir lá assistir, super organizado, tal, então tudo isso é importante também da gente falar. Tá aí um uso bom e equilibrado das emendas parlamentares, né? Porque realmente tem muito abuso, né, nessa área, mas de vez em quando a coisa é feita de forma séria.
Não, e tem, eu não sei como é que foi a do Orlando, mas eu vi que tem alguns parlamentares, como o Sêmia Bonfim, fazem edital, entendeu? Para você apresentar o seu projeto, quer dizer, deixa aberto, né? Também faz muitos dos Exatamente. nossos Então, projetos lá na entidade são por esses editais. Maravilha, maravilha, Rebeca, muito bom saber. Gente, muito obrigada aqui pela participação de vocês, fico muito feliz, quero ver o espetáculo, todo mundo que ficou até aqui, deixa seu like, compartilha essa nossa conversa e vá assistir ao espetáculo que fica, eu vou deixar aqui na legenda todas as informações, mas e sigam aí no Instagram. Então, obrigada, Léo, obrigada, Rebeca, obrigada, Cavange, certinho? Obrigada, obrigada. Então é isso. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo para todo mundo. Nos vemos semana que vem com mais um Cultura 247. Tchau, tchau, pessoal. Até.